Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, a Partida Esporte Vasco vem dando o que falar ainda. O STJD já teria pedido a interdição da Ilha do Retiro e também irá punir tanto o Raniel e o Luiz Henrique. E além do mais, o Vasco pode ganhar os pontos do jogo, ganhar 3 pontos. A vitória pode ser dada ao nosso clube. Vamos falar mais uma vez desse assunto aqui no nosso canal. Também vamos falar aqui do mercado da bola do Vasco. O Vasco já pretende não renovar o contrato de um jogador. Vamos falar desse assunto e também essa história do Coutinho, Douglas Luiz e Paulinho no Vasco em 2023. Será? Fiquem até o final porque o vídeo está imperdível. Mas antes de começar, já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias, novidades do nosso Vascão, hein? Valeu a galera que tá sempre aí junto aqui com o nosso canal, assistindo todos os nossos vídeos. Tamo junto. Se inscreve aí se você é novo por aqui, meu brother. Seja muito bem-vindo. Se você é vascaíno aqui ao nosso canal, se inscreve para ajudar muito. A gente vai chegar a 180 mil inscritos. Vamos tentar bater essa meta até o final de dezembro aí, porque vai ajudar bastante o nosso crescimento aqui no YouTube. Bom, pessoal, ontem à noite a Procuradoria do STJD pediu a interdição da Ilha do Retiro e denunciou o Raniel e o Luiz Henrique. Vale ressaltar que, além disso, o Vasco pode ganhar os pontos do jogo. Caso seja interditado a Ilha do Retiro, o Sport pode ficar mais de 10 jogos sem atuar em seu estádio. A punição do Raniel e do Luiz Henrique ainda será julgada e muito possivelmente eles deverão ficar de fora dessa reta final de Série B, caso aconteça o julgamento agora nos próximos dias, né? Eles deverão pegar um gancho aí de alguns jogos. Na minha opinião, o que mais interessa ao Vasco seriam os pontos do jogo, né? Vale lembrar mais uma vez, ontem eu fiz um vídeo sobre isso, de que no regulamento da competição existe sim uma regra que permite ao time que não teve condições de atuar em campo conseguir os pontos em cima do culpado da confusão. No caso aqui, o Vasco ganharia o jogo por 3-0 por culpa do Sport não garantir a segurança nos estádios. Por conta dessa regra aí, o Vasco pode ganhar o jogo por 3-0 e conseguir esses 2 pontos, porque ganhou um e vai somar aí mais 2 pontos na tabela da Série B e meio que despachando o Sport da luta por esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. É muito interessante que fosse favorável ao Vasco essa decisão e o Vasco... Suspensão do Raniel e Luiz Henrique, isso aí pouco me interessa. Eles vão sair do Vasco mesmo no final da temporada, mas na minha opinião, o que mais interessa é o Vasco voltar à elite do futebol o quanto antes. E caso seja julgado isso o mais rápido possível, pode ser que o Vasco ganhe esses pontos dessa partida, o que seria maravilhoso, né? É muito interessante o cenário para o Vasco nessa reta final de Série B. Caso ganhe esses pontos do Sport, o Vasco praticamente estará garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que vamos ter adversários complicados, né? Vai ter aí o Criciúma, o primeiro jogo em São Januário, depois na próxima quinta-feira, sem ser nessa semana, na semana que vem, enfrenta o Sampaio Corrêa também em São Januário e fecha a Série B no dia 6 de novembro contra o Ituano fora de casa. Se o Vasco vencer os 2 jogos, o Sport também venceu os seus 2 jogos e não tiver acontecido esse julgamento e tiver tido a decisão favorável ao Vasco, o Vasco vai chegar na última rodada precisando pelo menos empatar com o Ituano, porque com o saldo de gol o Sport ainda pode ter chance de ultrapassar o Vasco na tabela, que é sempre importante o Vasco estar focado até o final da Série B. E claro, se o Sport tropeçar já na próxima rodada e o Vasco vencer, já estará 99% garantido na Série A. Deixe nos comentários o que você acha aí dessa decisão do STJD, que deverá interditar a Ilha do Retiro, punir o Raniel e o Luiz Henrique, e o Vasco, no fim das contas, pode ganhar o jogo por 3-0 e somar mais 2 pontos na tabela. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola, né, cara? O final da temporada se aproxima e várias especulações começam e também definições de saída de jogadores, né? O Vasco não irá renovar o contrato do atacante Fábio Gomes e o jogador que pertence ao Atlético Mineiro deverá ser devolvido ao clube de Minas Gerais. O jogador foi pouquíssimo aproveitado nas vezes que entrou, sempre entrou faltando 2, 3 minutos para acabar o jogo, para tentar ser aquele centroavante gigante lá na área e o Vasco cruzar a bola, né? Ele não mostrou nada, não conseguiu desenvolver tanto assim nos treinos e por isso não teve chance no time titular. Ele chegou em tese para ser a maior sombra do Raniel, só que teve um porém, né? Nesse meio termo, o Vasco revelou o Eginaldo surgiu como um raio, tirou totalmente o espaço do Fábio Gomes do time titular do Vasco, né? O Fábio Gomes via, como eu disse, para tentar lutar por essa vaga de 9 do Vasco na temporada. Ele não rendeu nada e já está praticamente de saída do clube, não terá o seu contrato renovado, o contrato dele se encerra ao término dessa Série B, como eu disse, vindo de empréstimo do Atlético Mineiro.
o Vasco também vai ter que definir as situações de, além do Fábio Gomes, de mais 15 jogadores. Entre eles, jogadores do time titular, né? Goleiro Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Yuri Lara, Edmar, Nenê, Alex Teixeira, vários outros nomes de jogadores que vieram com um contrato curto, contrato até o final dessa Série B. E muito possivelmente, mais de 90% desses jogadores deverão deixar o Vasco. Pra falar a verdade, eu só renovaria com o Yuri Lara e daria uma nova oportunidade para Alex Teixeira, para ele fazer uma boa pré-temporada, para ver como que ele vai se sair no Campeonato Carioca, porque talento a gente sabe que o cara tem, né? Não é possível que o cara esqueceu o futebol dele após todos esses anos jogando fora do Brasil. Eu acho que ele talvez fazendo uma boa pré-temporada aqui no Brasil, tendo aí uma melhor preparação física, pode ser que ele consiga render muito mais com o Vasco na Série A e também aí Copa do Brasil e Campeonato Carioca. Daria oportunidade para esses dois jogadores, o restante eu daria tchau, obrigado, boa sorte, né? O Nenê já está totalmente sem rendimento, cara, não tem condição o Vasco renovar o contrato com o Nenê, com todo respeito, com a história do Nenê no Vasco, tenho um carinho grande pelo Nenê, um dos jogadores aí recentes que passaram pelo Vasco, que eu tenho o maior carinho, que eu mais gosto, ele fez muita coisa pelo Vasco, só que infelizmente chega um ponto que ele tem que rever, né, cara? Tá com 41 anos, tá na hora de aposentar, porque não dá mais, porque o futebol tá ficando bem mais competitivo, os jogadores precisam dar maior velocidade ao jogo, e o Nenê não vem tendo o rendimento esperado pelo torcedor. Eu acho que talvez seja a hora dele repensar a sua aposentadoria. Mas já deixe nos comentários o que você acha desses jogadores em fim de contrato, com quem você renovaria para a próxima temporada. Bom, além de jogadores saindo, obviamente devemos ter muitos jogadores chegando ao Vasco, porque o Vasco vai ter que remontar praticamente do zero um elenco para a Série A do Campeonato Brasileiro, porque todo mundo sabe que esse time do Vasco não tem a mínima capacidade de jogar uma Série A. Se joga, cai novamente para a Série B. A gente precisa de muitos reforços e várias pessoas ligadas ao Vasco, entre elas o ídolo Edmundo, vem sugerindo reforços para o Vasco, né? O Edmundo teria sugerido aí 777 Partners e atrás de 3 jogadores revelados pelo Vasco, né? Um deles eu acho totalmente improvável, impossível de vir para o Vasco, que seria o nome do volante Douglas Luiz, que recentemente, na semana passada, renovou seu contrato com o Aston Villa até 2026. Falar que o jogador tem um mercado europeu muito extenso, né, cara? Arsenal, Liverpool, Juventus, vários desses clubes gigantes lá na Europa demonstraram interesse no garoto, no Douglas Luiz. E com certeza, chance zero dele voltar para o Vasco no ano que vem. Os outros 2 jogadores são possibilidades, né? Principalmente a do Paulinho, né? Que chegou até mesmo a ser muito sondado, especulado o retorno dele ao Vasco. O jogador também está sendo sondado por clubes aqui no Brasil, principalmente o Atlético Mineiro e Palmeiras. Demonstram um forte interesse na contratação do jogador, que já está praticamente saída do Bayer Leverkusen, inclusive em janeiro. Pode assinar um pré-contrato com o Vasco, com o Atlético Mineiro, com quem ele quiser. Essa seria uma possibilidade interessante de retorno. O outro jogador que o Edmundo mencionou seria o Felipe Coutinho. Esse aí vai depender mais dele do que do próprio Vasco. Lógico, se ele falar, eu quero voltar para o Brasil, o Vasco tem que ter a obrigação de contratar ele, na minha opinião, porque é um jogador extremamente qualificado. Infelizmente, para o futebol europeu, ele já não vem rendendo tanto, né? Já não vem mostrando o mesmo futebol dos tempos de Liverpool. Quando ele foi já para o Barcelona, o futebol do Felipe Coutinho meio que desapareceu. Depois ele rodou, foi para o Bayern de Munique, voltou para o Barcelona e agora está no Aston Villa. Após o jogador ser comprado em definitivo pelo Aston Villa, o rendimento dele caiu bastante na Premier League e hoje ele é um reserva no Aston Villa, clube que está brigando para não cair para a Série B do Campeonato Inglês. Na minha opinião, seria muito interessante o Felipe Coutinho rever aí a sua carreira. Seria muito interessante ele voltar para o Vasco, fazer parte dessa reconstrução, voltar aí às origens e quem sabe ajudar o Vasco a ser campeão brasileiro na próxima temporada, sendo craque do campeonato. Eu acho que isso seria muito interessante, o Vasco trazer ele para ser o 10. Eu acho que é unânime por parte do torcedor vascaíno querer todos esses jogadores, né? Só que aí, como eu disse, Douglas Luiz já está descartado, o Paulinho é uma grande possibilidade, na minha opinião, e o Coutinho depende mais do atleta do que do próprio Vasco, né? Além do Aston Villa ter adquirido o jogador nessa temporada, também pode ser complicado eles querer liberar o jogador sim para algum outro clube. Mas o rendimento do jogador vem falando por si só e pode ser, quem sabe, eles revejam uma possibilidade de negociar o atleta. Talvez se o Vasco chegar, sei lá, com uma proposta de uns 15 milhões de euros, eles aceitam liberar ele para o nosso time. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Felipe Coutinho, Douglas Luiz e também o Paulinho, jogadores que foram indicados pelo Edmundo a 777 Partners para eles irem atrás desses reforços.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. E se inscreve lá no meu segundo canal do Vasco, hein, cara? Danilo Vascaíno. Link tá aqui na descrição do vídeo aqui, hein? Confere lá, se inscreve lá pra ajudar a gente a chegar a 20 mil inscritos. Tamo junto e é nóis!